dia, senhores. Eu sou o professor Alessandro Sampaio da Silva. Essa é a primeira parte da videoaula do capítulo 38 do nosso livro-texto, intitulado Fótons e Ondas de Matéria. Essa aula serve tanto para a disciplina Tópicos de Física 4 do curso de Licenciatura em Física, como também para a disciplina Física Geral Experimental 4 do curso de Engenharia de Produção desse primeiro semestre de 2020. Bem, o conteúdo do capítulo vai ser dividido da seguinte maneira. O primeiro tópico vai falar sobre o fóton, né, o quanto de luz. Na sequência, o efeito fotoelétrico. Depois, falar sobre os fótons, e a possibilidade dele ter momento. Na verdade, os fótons possuem momento. O próximo tópico, produção e aniquilação de pares. Na sequência, elétrons e ondas de matéria. O tópico 38.6, a equação de Schrödinger, e o último tópico, o princípio de indeterminação de Heisenberg. Nosso livro-texto, mais uma vez, é o Fundamento de Física do Halliday, o volume 4. Bem, vamos relembrar o cenário da física clássica no final do século XIX. Colocamos esse mesmo slide no capítulo anterior de relatividade, onde nós frisamos que naquele momento, no final do século XIX, num famoso verbete do Lord Kelvin, na verdade William Thomson, ele falava das nuvens no sereno céu do conhecimento científico. Ele apontava aí basicamente duas dificuldades que nós tínhamos na época, a ciência, que era explicar fenômenos que envolvem grandes velocidades, que gerou toda a teoria da relatividade, e fenômenos que envolvem pequenas dimensões, na dimensões de átomos e moléculas, que gerou toda a teoria quântica. Então, o assunto que nós vamos abordar nesse capítulo é a sequência de descobertas, e interpretações sobre esses fenômenos, justamente que deu origem à explicação da segunda nuvem de Kelvin, que era a explicação da radiação térmica ou radiação do corpo negro, que consequentemente gerou toda a teoria quântica. Então, para entendermos esse contexto, precisamos falar da radiação do corpo negro. O que se sabia da radiação? Que quando uma radiação incide em um corpo opaco, parte é refletida e parte é absorvida. Corpos de cor clara refletem maior parte da radiação visível incidente, enquanto que corpos escuros absorvem maior parte da radiação. Aqui na figura a gente pode observar que tentando ilustrar a radiação térmica de corpos aquecidos aqui, por exemplo. Então, logo para estudar a radiação térmica, idealizou-se um radiador perfeito, que consequentemente seria o absorvedor perfeito também de radiação, o famoso corpo negro. Então, um corpo negro é um sistema ideal que absorve toda a radiação que incide sobre ele. A radiação eletromagnética emitida pelo corpo negro é chamada de radiação do corpo negro. Uma boa aproximação de um corpo negro é uma cavidade, como mostra aqui a figura, com um pequeno orifício que leva ao interior de um corpo oco, de forma que antes da radiação sair, ela já tenha sido absorvida pelas paredes da cavidade, e devido às inúmeras reflexões, ela não vai conseguir sair antes, ou seja, seria a idealização de um corpo que com certeza absorveria toda a radiação incidente. Bem, o que se sabia, de acordo com a física clássica e observação empírica do fenômeno? É que a potência total radiada por unidade de área de um corpo negro é proporcional à quarta potência da temperatura absoluta. A radiância é proporcional à quarta potência da temperatura. Onde essa expressão ela é oriunda da lei de Stefan, que está aqui do lado, que vocês devem ter visto em Física 2, considerando que a emissividade aqui do corpo negro é 1, seria o radiador ideal. A emissividade é essa aqui, desculpa. Aqui é a constante de Stefan, Stefan. Aqui a área A, e no caso a radiância R seria P dividido por A, passando esse A para cá, a expressão ficaria desta maneira.
Bem, além dessa expressão, nós sabíamos também que no estudo da distribuição de comprimentos de onda da radiação para o corpo negro, experimentalmente, né, o pico muda para comprimentos mais curtos à medida que a temperatura aumenta, né? Ou seja, o comprimento de onda para o qual a radiação é máxima varia inversamente com a temperatura, né? Esse comportamento é conhecido como lei de deslocamento de Wien, né, que essa expressão representa aqui a lei de deslocamento de Wien. O produto do comprimento de onda máxima vezes a temperatura vai ser igual a uma constante, tá? Onde esse lambda máxima aqui, olha, é o comprimento de onda para o qual a curva apresenta um pico, né? E T, obviamente, é a temperatura absoluta da superfície do corpo que emite a radiação, tá? Fica claro aqui na expressão, né, que lambda e T são inversamente proporcionais. Bem, o gráfico ilustra essa propriedade da radiação, né, aqui, olha, mostrando que quando a temperatura aumenta, o pico se desloca, podemos dizer assim, para comprimento de onda mais curto. Olha, vai se deslocando aqui com o aumento da temperatura. Observe que, né, aproximadamente 6.000 kelvins, que seria essa curva aqui de cima, tá? O pico está localizado aqui no centro do comprimento de onda, dos comprimentos de onda visíveis, né? E nesse caso aqui o corpo brilha com a cor branca, tá? É importante ressaltar que a radiação emitida pelo Sol, né, se parece muito com a radiação do corpo negro aqui a 5.800 kelvins, né, que é a temperatura média, né, do Sol. Então a lei de deslocamento de Wien, né, é consistente com o comportamento do corpo negro, tá? A temperatura ambiente, obviamente, o corpo negro não parece brilhar porque o pico está na região do infravermelho, né, do espectro eletromagnético, e em temperaturas altas ele brilha com a cor, né, vermelha, né, o pico está na região próxima do infravermelho, né, com a radiação na extremidade, mais ou menos aqui, né, do vermelho, tá? E em temperaturas mais altas ele brilha na cor branca, né, porque o pico está na região do visível, como a gente mostra aqui o máximo, tá? Portanto, a teoria correta, né, da radiação do corpo negro deve determinar a forma das curvas do gráfico, né, estando de acordo com a dependência da temperatura, né, expressa pela lei de Stefan, e o deslocamento do pico, né, com a temperatura descrito pela lei de Wien. É o que se espera para uma teoria correta, né, para a explicação da radiação do corpo negro. Tá? É importante ressaltar aqui, olha, que o Wien ganhou o Prêmio Nobel em 1911, né, devido às suas observações também sobre a radiação térmica. Bem, uma das primeiras tentativas de explicação da radiação do corpo negro, né, foi proposta por Rayleigh Jeans, né, calculando a distribuição de energia aqui, de um corpo negro a partir da teoria eletromagnética, né, aplicada ao radiador de cavidade, aquele modelo idealizado que nós citamos, né, onde ele considerou os modos de oscilação do campo eletromagnético nas paredes da cavidade e a emissão posterior dessas ondas, né. A radiância pode ser relacionada com a densidade, nesse caso ele calculou aqui a densidade de energia, né, que seria essa expressão aqui, e a gente pode relacionar a radiância, que nós colocamos na lei de Stefan anteriormente, com a densidade de energia, no caso aqui, olha, a radiância espectral e a densidade espectral, né, em relação a um determinado intervalo de comprimento de onda. E assim, com base na teoria clássica, né, eles obtiveram a seguinte expressão aqui, olha, para a densidade de energia do corpo negro. Tá? A densidade de energia aqui, olha, proporcional à temperatura, né, e inversamente proporcional à quarta potência do comprimento de onda. Onde, tá aqui o quadro, dá para ver, né? Aqui o U de lambda é a densidade espectral de energia, o K é a constante de Boltzmann, né, o T é a temperatura absoluta e o lambda do comprimento de onda. Bem, o gráfico experimental, né, do espectro da radiação do corpo negro mostra que para comprimentos de onda longos, né, podemos dizer assim, a lei de Rayleigh-Jeans, né, apresenta uma correspondência razoável, né, aos dados experimentais, né, como podemos ver aqui, olha, onde os pontinhos aqui, né, as bolinhas representam os dados experimentais, né, e a curva tracejada em azul aqui
representa a lei de Rayleigh-Jeans. Porém, né, para comprimentos de onda curto, aqui eu percebo aqui, olha, que está na escala aqui de 8.000 nanômetros, 10.000, 12.000, 14.000. Se nós pegarmos aqui para comprimentos de onda menor, podemos ver aqui, ó, é observado uma grande discrepância, né, com a experiência. Tá? De forma que quando o lambda se aproxima de zero, né, a densidade de energia se aproxima do infinito. A gente pode ver aqui na curva, ó. O eixo y é correspondente à densidade de energia, então a densidade aqui de energia tende ao infinito quando o comprimento de onda tende a zero. Ou seja, né, pela teoria clássica, a energia emitida por qualquer corpo negro, né, se tornaria infinita no limite em que o comprimento de onda vai a zero. Portanto, a lei de Rayleigh-Jeans, né, está de acordo com os resultados experimentais para valores grandes de lambda, né, mas para pequenos, né, a densidade de energia tenderia ao infinito. Né? Essa enorme discrepância com as observações experimentais foi chamada de catástrofe do ultravioleta. Né? E ficou marcado aí, né, dentre as grandes inconsistências na tentativa de explicação da radiação do corpo negro. Por que catástrofe do ultravioleta? Né? Porque a densidade de energia aqui, olha, quando o comprimento de onda, né, chegava aqui perto do ultravioleta, ela iria para o infinito. Né? É mais ou menos essa ideia aí que foi o apelido dado, né, para essa grande, né, discrepância entre as observações experimentais e a teoria, né, a solução teórica a partir da física clássica. Bem, essa dificuldade de explicar essa discrepância, né, da experiência com a previsão teórica para o corpo negro só foi contornada por Planck, né, com a hipótese da quantização da energia. Tá? Então Planck supôs que a radiação que se originava dos osciladores atômicos na parede da cavidade só podiam ter determinados valores discretos de energia. Então, em 1900, né, Planck introduziu a ideia do quanto de energia, explicando o problema da radiação térmica, né, a radiação do corpo negro, tá? Onde obteve uma expressão para a densidade espectral de energia, o de lambda, né, que estava de acordo com os resultados experimentais. Aqui está a expressão corrigida da densidade de energia para o corpo negro, né, e aqui o print do artigo original que ele publicou falando da quantização da energia. Tá? Bem, a hipótese da energia pode ser resumida pela seguinte expressão aqui, olha, a energia, né, vai ser NHF, ou na verdade um múltiplo de uma energia mínima, né, de uma energia quantizada, né, onde esse N aqui é um número inteiro, né, o H é a constante de Planck, foi nomeada assim, e o F é a frequência. Tá? Devido à sua hipótese de quantização da energia, ele foi laureado com o Prêmio Nobel de Física de 1918. Tá? Bem, a constante de Planck é da ordem de 6,63 vezes 10 a menos 34 joules por segundo, né? Colocando aqui em unidade de eletrovolt, vocês já estão acostumados desde a relatividade, né? Seria 4,14 vezes 10 a menos 15 eletrovolts vezes segundo. Bem, o gráfico, né, aqui ao lado, né, nós podemos ver a incrível conformidade, aqui os dados experimentais, né? E aqui, olha, seria a linha não tracejada em azul, né, contínua, podemos dizer assim, né, da lei de Planck. Tá? Então, uma incrível conformidade da teoria de Planck, né, com a experiência para o corpo negro. Né? Bem, com essa explicação, né, definitivamente a questão da quantização, né, da energia gerou o que nós chamamos de física quântica. Né? Então, a lei de Planck representa para a comunidade científica, né, o início da física quântica, podemos dizer assim, os primórdios, né, da teoria quântica. Bem, a partir do que se falou em relação à quantização da energia, né, um fenômeno anteriormente observado, né, em 1887, né, Hertz observou esse fenômeno,
o Einstein conseguiu explicar, né, o efeito fotoelétrico, né, considerando a hipótese do Planck para a quantização da energia. Mas vamos falar um pouquinho desse efeito fotoelétrico, né, antes, né, o que se sabia dele, o que a física clássica, né, tentava explicar a partir desse fenômeno, né. Bem, já falamos desse experimento de Hertz no capítulo 33 de ondas eletromagnéticas, né. Ele é um marco, né, para a teoria ondulatória da luz, afinal ele confirmou a previsão sobre as ondas eletromagnéticas de Maxwell, né, e obviamente comprovou definitivamente o caráter ondulatório da luz. Bem, no vídeo aqui, olha, nós podemos, né, na animação, observar aqui, olha, o experimento de Hertz, né, ele na verdade aplicou uma alta tensão nos dois terminais de dois fios de metal, né, o que gerou uma faísca numa lacuna entre esses dois fios de metal, que obviamente gerou a radiação, né, eletromagnética, ondas eletromagnéticas na verdade, né, e numa bobina que a mais de 1 metro de distância automaticamente também foi gerada uma faísca, né. Na verdade isso aí é um caso de propagação e recepção de ondas eletromagnéticas. Aqui o vídeo sugere, né, se você por exemplo pudesse colocar um LED aqui, né, entre os terminais da bobina, ele com certeza se acenderia, tá? Então esse foi o primeiro experimento de propagação e detecção de ondas eletromagnéticas. Aqui a bobina funcionava como uma antena, o famosíssimo experimento de Hertz. Bem, mas uma das grandes ironias, né, da história da ciência está relacionada a esse experimento, pois, né, ele foi o primeiro a detectar e comprovar o caráter ondulatório da luz, mas também foi o primeiro que detectou, né, um fenômeno que levaria a uma descrição da luz em termos de partícula, né, introduzindo o conceito de fóton, né. Claro, não foi o Hertz que introduziu, né, mas foi esse experimento que foi o primeiro que detectou o efeito fotoelétrico, né, e gerou uma explicação posteriormente pelo Einstein, né, desse fenômeno, dando um caráter, né, corpuscular para a radiação eletromagnética. Então, o Hertz estava estudando, né, a produção de descargas elétricas, né, na superfície entre as duas superfícies desse metal, né, e como nós vimos aqui na animação, a radiação acontece exatamente nos pontos aqui onde, né, são geradas as faíscas, tanto no transmissor como no receptor. Então, na verdade, ele observava que, né, uma faísca proveniente de uma superfície gerava uma faísca, né, secundária na outra, né? Como não era fácil visualizar as faíscas, né, aqui na animação, um negócio bem mais amplificado, mais visual, mas no experimento real existia essa dificuldade. Então ele construiu uma proteção, né, sobre o sistema para evitar a dispersão da luz, né, e visualizar melhor o experimento. Foi aí que ele acidentalmente observou, né, que essa proteção diminuía a faísca secundária, né. Ele rapidamente notou que esse fenômeno estranho não era de natureza eletrostática, pois, né, não havia diferença se ele colocasse uma proteção que era feita de material condutor ou isolante, né. Então, repetindo o experimento, ele concluiu que a luz aumentava a produção de faíscas, né, e, por sua vez, a proteção blindava a incidência da luz no receptor, né, e não deixava que a luz gerasse faíscas adicionais, né, e era em decorrência disso que tinha acontecido a diminuição da faísca secundária. Então, ele acidentalmente trombou com o efeito fotoelétrico. Bem, estimulado pelos trabalhos de Hertz, né, Philippe Lenard descobriu, né, que as partículas emitidas quando uma superfície de metal era exposta à luz observadas por Hertz eram negativas, né, semelhantes às estudadas por Thomson, né, ou seja, as partículas, né, que eram, né, emitidas na verdade eram elétrons. Bem, aqui tem uma figura, né, ele na verdade construiu um experimento para estudar o efeito fotoelétrico, né, que consistia em um tubo de quartzo com vácuo, né, contendo uma placa metálica E, né, que seria o emissor, tá? E conectado a um terminal negativo, né, de uma bateria, e uma outra placa metálica C, né, que seria o coletor, né, conectado ao terminal positivo. Tá? Ele observou que quando a placa E era iluminada com uma luz com frequência adequada aqui, né, uma corrente era detectada pelo amperímetro A, aqui, que indica um fluxo de cargas através do espaço entre as placas, né, a placa E e a placa C.
tá? Essa corrente é estabelecida por fotoelétrons, né? No caso aqui, olha, emitidos da placa E, né? E coletados na placa C. Bem, Lenard ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1905 por toda a sua coletânea de estudos sobre raios catódicos, né, incluindo a descrição, né, desse efeito recém-descoberto. Né. Bem, Lenard, apesar de ser brilhante, né, teve sua biografia um pouco manchada, um pouco não, bastante manchada, né, por ser um ativo defensor da ideologia nazista. Né. E no pós-guerra, em 1945, ele foi expulso do seu cargo de professor emérito de física teórica, da Universidade de Heidelberg, né, na Alemanha. Mas ganhou o Prêmio Nobel em 1905. Está aqui o Philippe Lenard. Bem, vamos analisar aqui, olha, as propriedades do efeito fotoelétrico a partir dos experimentos, né, subsequentes à descoberta de Hertz, mais especificamente, né, uma descrição do experimento de Lenard. Né. Primeiro, resumidamente, o efeito fotoelétrico consiste na ejeção de elétrons, né, da superfície de metal, né, quando o mesmo é exposto a um raio luminoso. Então, basicamente é isso, tá? Então, aqui, olha, a gente vai tentar idealizar isso com uma animação, né? E podemos ver aqui na animação que quando a luz incide na superfície do metal, os elétrons são ejetados, gerando, né, uma corrente que é detectada no perímetro aqui. Observe que quanto maior a intensidade, aqui, olha, 50%, vamos aumentar para 100%, né, maior vai ser a corrente. Tá? Então, duplicando a intensidade, duplica a corrente. Né? E essa, né, primeira observação do fenômeno é totalmente razoável, né, e explicável pela teoria clássica. Tá? Então, repetindo aqui, olha, diminuiu, né, a intensidade agora de novo para 50%, diminuiu a corrente pela metade. Então, né, se ligava uma intensidade de luz, tá? E automaticamente elétrons eram ejetados, né, do emissor e detectados no coletor, gerando uma corrente. Bem, resumidamente, né, a física clássica é bem clara na explicação desse fenômeno. Tá? Então aqui, olha, os elétrons, segundo a física clássica, o que seria o efeito fotoelétrico, né? Os elétrons, para serem ejetados, devem absorver energia das ondas eletromagnéticas. Portanto, né, quanto maior a intensidade da luz incidente, maior a energia transferida para o elétron, né, e, consequentemente, maior é a energia cinética do elétron a ser ejetado. Então, essa seria, aí, olha, em resumo, a explicação clássica, né, para o efeito fotoelétrico. Bem, a intensidade da onda eletromagnética, né, é dada pela seguinte expressão. Está aqui, vocês viram no capítulo 33 essa expressão, né, sendo essa intensidade diretamente proporcional à amplitude da onda, né, no caso aqui do campo eletromagnético. Tá? Ou seja, né, a energia do elétron ejetado deve estar relacionada apenas à amplitude da onda. Tá? Então, o que nós vimos até agora, né, na animação está de acordo com a teoria clássica. Tá? Bem, para analisar, né, com mais critérios, né, a questão da energia cinética dos elétrons, Lenard ajustou uma diferença de potencial entre o coletor aqui, né, e o emissor. Tá? Nessa segunda etapa do experimento, Lenard mostrou algumas outras propriedades, né, que não podem ser explicadas pela física clássica. Vamos ver com calma aqui. Bem, primeiramente ele colocou, né, uma DDP negativa, né, o que faz com que a placa emissora fique positiva, né, e a coletora negativa. Então, automaticamente ele notou que a corrente cai, né, vai caindo aqui como a gente observa. Tá? Bem, essa corrente cai devido à repulsão dos elétrons, que os elétrons sofrem, né, da placa coletora. Né? Aí quando ele faz a DDP ficar cada vez mais negativa, aqui, né, é observado um potencial limite, né, que chamamos de potencial de corte, né, no qual nenhum fotoelétron vai alcançar a placa coletora, né, e a corrente obviamente vai a zero. Tá? Nesse caso aqui, olha, né, da nossa animação, em menos 0,8 volts. Tá? A energia cinética máxima, que deve ser dada por essa expressão aqui, né, onde é a carga do elétron e V justamente esse potencial de corte, né, representa a energia máxima aqui, olha, para um fotoelétron, né, o limite aqui, né, no caso aqui do potencial de corte. Tá? Bem, só que aí até aí tudo bem, né?
Só que aí o que mudou, né, na interpretação de Lenard, né? Quando ele aumentou a intensidade luminosa. Então aqui, olha, aumentando aqui para 100% a intensidade luminosa, novamente ele observa um potencial de corte, tá? E a corrente vai a zero, tá? Porém, só que estranhamente, né, o potencial de corte acaba sendo o mesmo valor V0, né, do caso da menor intensidade, que a gente tinha colocado aqui em 50%. Né? E isso está totalmente em desacordo com a teoria clássica, né, que diz que a energia deve ser associada unicamente à intensidade luminosa. Então, né, com intensidade luminosa diferente, o potencial de corte deveria ser outro, tá? E não o mesmo valor para uma intensidade a metade, por exemplo. O gráfico aqui ilustra o resultado da experiência, né? Onde, independente da intensidade luminosa, o potencial de corte é o mesmo. Tá aqui, olha, baixa intensidade e para alta intensidade. Bem, classicamente, né, se a intensidade, né, ou seja, a amplitude da onda aumenta, né, os elétrons deveriam ser ejetados com maior energia e, consequentemente, né, deveríamos ter diferentes potenciais de corte. Tá? Apesar de essa ser a inconsistência mais flagrante, né, ou a primeira observada, rapidamente ele notou outras. Tá? Então aqui, olha, a primeira é a que já citamos, né, trata da independência da energia cinética, né, da intensidade. Então a energia cinética independe da intensidade, né, ou seja, o potencial de corte, né, acaba sendo o mesmo para intensidades diferentes. Isso aqui não é razoável pela física clássica. Tá? Bem, a segunda, que também era totalmente inesperada, foi observada quando ele variou a frequência da luz incidente. Né? De acordo com a teoria clássica, os elétrons, né, devem ser ejetados no metal a qualquer frequência da luz incidente, né, desde que a intensidade da luz seja alta o suficiente. Mas a experiência mostra que a energia cinética, né, ou a própria ejeção do elétron depende da frequência da luz usada. Tá? Bem, a animação aqui, olha, pode, né, ilustrar a observação. Né? Lenard observou que nenhum elétron, aqui, olha, variando aqui a frequência, né, aqui em nanômetros, comprimento de onda e frequência, acaba representando a mesma coisa aqui. Ele observou que nenhum elétron, né, é emitido se a frequência da luz incidente, né, cair abaixo de uma frequência de corte, tá? Cujo valor característico, né, é do metal que é iluminado. Tá? Portanto, nenhum elétron é ejetado abaixo dessa frequência de corte, independente da intensidade da luz. Né? E, consequentemente, a energia cinética máxima dos fotoelétrons aumenta para frequências de luz mais altas. Né? Ou seja, né, o potencial de corte varia com a frequência e não com a intensidade. Tá? Aí totalmente inesperado isso. Bem, a terceira, né, trata da inexistência de intervalo de tempo entre a incidência da luz, né, e a ejeção dos fotoelétrons. O resultado clássico esperado, né, era que para intensidades de luz baixas, né, um intervalo de tempo mensurável deveria ser decorrido, né, entre o instante em que a luz é acesa, né, e aquele em que um elétron é ejetado do metal. Né. Esse intervalo de tempo é requerido para que um elétron absorva a radiação incidente, né, antes que a partícula adquira, né, energia suficiente, né, para escapar do metal. Porém, a experiência mostra, né, que os elétrons são emitidos da superfície do metal quase que instantaneamente, né, mesmo que para intensidades de luz muito baixas. Tá? Então a animação aqui, olha, tenta dar uma ideia disso, né, embora didaticamente pareça, né, lento aqui a velocidade dos fótons, né, mas a corrente aqui automaticamente é ligada, né, quando a luz incide na placa emissora. Tá? Bem, todas essas inconsistências, né, entre a teoria clássica e a experiência só foram solucionadas em 1905, né, por Albert Einstein, em mais um artigo, né, do seu ano Mirabilis, né, mais um entre vários, né, que foi nesse ano. Tá? Então, o mesmo ano que ele publicou aí o artigo da teoria da relatividade restrita, que a gente já estudou no capítulo anterior. Então, dentre os vários, né, artigos publicados
né, por Einstein, né, no seu ano miraculoso, né, um intitulado aqui um ponto de vista heurístico sobre a criação e conservação da luz, e conversão da luz, melhor dizendo, está aqui, né? Ele expõe, né, a explicação do efeito fotoelétrico, estendendo o conceito de quantização da teoria de Planck às ondas eletromagnéticas. Né? Esse artigo lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física de 1921, aqui, né? E que aqui a gente tem um print, né, do paper original que foi publicado na revista Annalen der Physik. Então, né, Einstein propôs que a luz é constituída por corpúsculos denominados fótons, onde cada fóton ou quanto de luz transporta uma energia dada por Hf, né, seriam quantidades discretas de energia, como na teoria de Planck. Tá? Einstein resumiu os resultados dos experimentos do efeito fotoelétrico em uma equação oriunda da lei da conservação da energia, né, considerando que Φ, né, é a energia necessária para remover um elétron do metal. Temos aqui, olha, então que Hf, né, vai ser igual a energia cinética mais a energia necessária para remover o elétron do metal, que a gente vai chamar isso aqui de função trabalho. Então a energia do fóton, né, vai ser, né, vai produzir a energia cinética na direção do elétron mais a energia necessária para remover esse elétron do metal. Perceba, né, que se pensarmos a luz em termos de fótons, né, a primeira inconsistência que citamos anteriormente é facilmente resolvida. Né? Então, nesse caso, a energia que pode ser transferida da luz incidente para um elétron do alvo é a energia de um único fóton. Então, aumentando a intensidade da luz, aumentamos o número de fótons, né, que incide no alvo, e não a energia de cada fóton, né, que continua sendo Hf. Tá? Então, uma vez que a frequência não variou, né, não tem por que aumentar. Né? Então, assim, a energia máxima transferida, né, para os elétrons permanece a mesma, independente da intensidade da luz. Bem, a frequência de corte, F0, né, pode ser calculada considerando o limite, né, que toda energia Hf transferida de um fóton para um elétron é usada para soltar o elétron. Né? Logo, o caso aqui em que a energia cinética é zero. Então, assim, né, fazendo a energia cinética igual a zero, tá? Obviamente a função trabalho vai ficar igual a Hf, no caso esse F seria a frequência de corte. E a gente pode, né, isolar aqui, olha, ou em função da frequência de corte ou em função do comprimento de onda de corte. Tá? A gente está colocando esse índice zero aqui para ilustrar ambos. Bem, novamente, né, pensando em termos de fóton, né, a segunda inconsistência é solucionada naturalmente. Né? Os elétrons são mantidos na superfície do alvo por forças elétricas, né? Então, para escapar do alvo, né, um elétron necessita de uma energia mínima φ, né, que é a função trabalho, que depende do material, né, que é feito o alvo. Tá? Então, ele recebe, né, essa energia, e se a energia, né, Hf cedida por um fóton a um elétron é maior que a função trabalho, né, do material, ou seja, né, se Hf for maior do que φ, né, o elétron pode escapar do alvo. Se a energia cedida é menor, né, que a função trabalho, ou seja, se Hf é menor do que φ, o elétron não pode escapar. Portanto, é natural que exista, né, uma dependência da frequência, como mostra, né, a experiência. Tá? Bem, a terceira inconsistência também é naturalmente resolvida, né, com o modelo de fótons de luz. Né? A energia incidente assume a forma de pacotes pequenos, né? E existe uma interação uma para uma, digamos assim, entre fótons e elétrons. Né? Se a luz incidente tiver uma intensidade muito baixa, existirão muito poucos fótons, né, que incidem, né, por intervalo de tempo unitário. Porém, né, se cada fóton, né, tiver energia suficiente para ejetar, né, pelo menos um elétron, a gente vai observar isso imediatamente. Né? Então, logo a luz tendo frequência adequada, a ejeção é praticamente instantânea, e é coisa assim medida, né, em torno de 10 a menos 9 segundos. Né? Então, acaba o modelo de fóton também dando conta da terceira inconsistência que nós tínhamos citado. Bem, a tabela aqui ao lado, né, mostra alguns valores de função trabalho, né, de alguns elementos. Tá? Aqui o sódio, a função trabalho do sódio, que já tudo em eletrovvolt, né, carbono, alumínio, né,
E esses valores podem ser utilizados na expressão da equação do efeito fotoelétrico. Bem, podemos também calcular o potencial de corte, substituindo o valor máximo da energia cinética, no caso aqui, olha, é V, né, que a gente já tinha mostrado anteriormente, e substituindo esse valor aqui na equação do efeito fotoelétrico, tá? Então, substituindo, a expressão fica assim, né? Isolando o potencial de corte, tá? Temos uma expressão para V0 funcional da frequência, exatamente como mostra a experiência, né? Nós vimos que o potencial de corte ele acaba variando com a frequência e não com a intensidade, como era esperado pela teoria clássica, né? Bem, observe que a expressão do potencial de corte, né, acaba sendo uma função do primeiro grau, tá? Então, como H sobre E é uma constante, assim como φ sobre E é uma constante, né, a gente pode aqui, olha, colocando aqui A e B como constante, perceber a funcionalidade aqui, né, entre, né, V0 e F, tá? Obviamente a gente pode ver isso aqui no gráfico, né, que é uma linha reta, tá? Então, considerando a função do primeiro grau, né, nós sabemos que a inclinação da reta deve ser igual a justamente aqui, olha, esse A, tá? Bem, podemos verificar isso aqui, olha, usando como artifício para calcular a constante de Planck H, né? Então, considerando os valores dos segmentos AB e BC do gráfico, né, e igualando a H sobre E, né? Aqui, olha, no caso AB, eu botei uma transparência assim, mas dá para ver aqui, olha, e BC, né? Aí estima-se aqui os valores no eixo Y, tá? E estima-se o valor aqui no eixo X, tá? Então, substituindo aqui, olha, os valores, né, fazendo a diferença para chegar nesse segmento, tá? Nós podemos calcular, né, fazendo as continhas, e chegamos no valor da constante de Planck, tá? Bem, esse valor está de acordo com as medidas feitas anteriormente, né, do Planck, e consequentemente, né, por estar tão próximo aqui, olha, do valor já medido anteriormente, confirmaram que a teoria de Einstein sobre o efeito fotoelétrico, né, e a existência dos fótons está totalmente de acordo com a experiência e deve ser verdadeira, né, e consequentemente ele ganhou o prêmio Nobel por isso. Usaremos uma lâmpada de arco e uma placa de zinco para mostrar o efeito fotoelétrico. Uma placa polida de zinco conectada eletricamente ao eletroscópio é iluminada por uma lâmpada de arco de carbono. Esta placa de vidro absorve a luz ultravioleta da lâmpada, mas deixa passar a luz visível. Primeiro carregamos positivamente a placa de zinco, tocando-a com um bastão de vidro que foi atritado com seda. O eletrômetro mostra que a placa está carregada e não se descarrega quando a luz da lâmpada incide sobre ela, seja com o vidro, seja sem ele. Agora a placa de zinco é carregada negativamente por um bastão de borracha dura atritado com pelo de animal. O eletroscópio mostra que a placa de zinco está carregada e que ela não é descarregada pela luz da lâmpada que passa pelo vidro. Mas se o vidro for removido, a placa de zinco começa imediatamente a descarregar, como se vê no eletroscópio. Fótons de luz visível não têm energia suficiente para ejetar elétrons do zinco. Fótons ultravioleta da lâmpada de arco, que são absorvidos pelo vidro, têm energia suficiente para ejetar elétrons do zinco pelo efeito fotoelétrico. Beleza, né? Dá para perceber a relação entre frequência da onda incidente, né, considerando aí luz visível e luz ultravioleta. E nós temos o nosso primeiro exemplo, né? Então o problema fala o seguinte, olha, uma superfície de sódio é iluminada com luz, né, de comprimento de onda de 300 nanômetros. A função trabalho para o sódio metálico é de 2,46 eletrovolts. Aí ele pede, letra A, determine a energia cinética máxima dos fotoelétrons ejetados. Letra B, determine o comprimento de onda de corte lambda 0 do sódio. Então vamos lá para a solução do exemplo 1, né? Então exemplo 1,
O que ele deu no problema? Ele deu o comprimento de onda de 300 nanômetros e deu a função trabalho de sódio de 2,46 eletrovольts. E ele quer na letra A, né, a energia cinética. Então, pela equação do efeito fotoelétrico, HF vai ser igual à energia cinética mais a função trabalho. Bem, vou isolar aqui, obviamente, a energia cinética. Então, aqui, olha, a energia cinética vai ser quem? HF menos a função trabalho. Como ele deu comprimento de onda, eu vou tirar da funcionalidade da frequência e colocar, né, em função do comprimento de onda. Então, fica assim, olha, HC, né, sobre lambda menos φ. Bem, esse valor aqui, né, HC, a gente perceba que são produtos de constantes, né? Então, é bom a gente até frisar porque vai ser usado bastante em vários outros problemas, tá? Então, HC aqui, olha, seria quem? Vou colocar em unidade de eletrovольts. Então, ficaria 4,14 vezes 10 a menos 15, vezes 3 vezes 10 oitava. Vou colocar aqui a unidade aqui, olha, aqui é eletrovольts vezes segundo e aqui é metro por segundo. Ou seja, o resultado aqui, olha, se eu cortar aqui segundo com segundo, vai dar eletrovольts vezes metro, tá? Fazendo esse produto aqui, olha, isso aqui vai dar 12,42 vezes 10 a menos 7, né? Eletrovольts vezes metro. Eu posso arrumar isso aqui, olha, fica HC, andando aqui duas casas, fica 1242 vezes 10 a menos 9 eletrovольts vezes metro. Ou eu posso fazer o seguinte aqui, ó, posso eliminar esse 10 a menos 9, aí vai ficar eletrovольts vezes nanômetro. Muito importante aqui vocês gravarem esse resultado, né? Então aqui, olha, eu posso substituir os valores, né? Então fica a energia cinética, vai ser quem? 1242 eletrovольts vezes nanômetro, dividido pelo comprimento de onda, que no caso aqui é 300 nanômetros. Então aqui, olha, colocando em unidades eletrovольts por nanômetro, eu nem preciso colocar o 10 a menos 9 aqui, a gente já vai eliminar direto. Menos a função trabalho, 2,46. Bem, fazendo essa continha aqui, olha, isso aqui vai dar, essa divisão vai dar 4,14 menos 2,46, 2,46. Esse valor aqui vai dar 1,68 eletrovольts. Perceba que eu estou usando aqui, olha, em cima o valor aproximado aqui, né, da constante de Planck para 4,14. Alguns livros usam 4,136, né, 4,13 alguns, né, de forma que alguns livros já colocam esse produto aqui HC com 1240 aproximadamente. Não vai fazer tanta diferença, tá? Então matamos a letra A. A letra B, vou botar aqui, subir um pouquinho aqui o quadro. Não, deixar, né, para não impedir a visualização. A letra B aqui, olha, nós temos, né, o comprimento de onda de corte, lambda zero, expressão que a gente já mostrou lá no slide, HC sobre φ, né? Ou poderia ser, né, H sobre F0, né? Desculpa, o F0 igual a H sobre φ, né? Como eu quero o comprimento de onda de corte, não a frequência de corte, né? Então aqui, olha, perceba que esse HC a gente já sabe quem é, bota logo 1242, né? E vou colocar aqui unidade só para vocês entenderem, eletrovольts vezes nanômetro, dividido por φ, que é, no caso, 2,46, né? Que é dado em eletrovольts.
de forma que, olha, vai cortar as unidades, o resultado vai já dar em nanômetro, né? Fazendo essa divisão aqui, olha, o resultado vai dar aproximadamente 504,88 nanômetros, né? Matamos aqui a letra B também. Matamos o exemplo 1. Exemplo 2. O comprimento de onda de corte do potássio é 588 nanômetros. Pergunta-se qual é a função trabalho do potássio e qual é o potencial de corte para a luz incidente de 400 nanômetros. Bem, vamos para o exemplo 2, subir aqui o quadro. Então, o exemplo 2, coloca aqui a segunda questão, né? Ele deu aqui um comprimento de onda de corte de 588 nanômetros e dá um outro comprimento de onda aqui de 400 nanômetros, no qual ele quer saber o potencial de corte para esse comprimento de onda, né? Então, primeiramente, a gente vai calcular a função trabalho, que ele está pedindo. Então, função trabalho em função do comprimento de onda de corte, né, vai ser HC sobre lambda zero. Tá? Bem, esse produto aqui a gente já sabe quanto é que vale, 1242 dividido pelo comprimento de onda de corte aqui, olha, de 588. Fazendo essa divisão aqui, olha, isso aqui vai dar aproximadamente 2,11 eletrovolts. Aí matamos aqui essa parte da questão. Só que ele pede também, né, o potencial de corte. Então vamos recorrer à equação do efeito fotoelétrico. Já vou isolando aqui, olha, a energia cinética. A energia cinética vai ser HF menos φ. Lembrando que a energia cinética é E vezes V0. HF menos φ. Bem, agora é só substituir, né? Então, HF não foi dado no problema, né? Então, vou colocar em função do comprimento de onda. Vai ficar assim, olha. HC sobre lambda menos φ. Né? Então, vou substituir agora aqui, né? Aí fica... Perceba que eu vou substituir aqui agora o comprimento de onda de 400 nanômetros, né? Que ele quer justamente saber o potencial de corte, né, para quando o comprimento de onda é de 400 nanômetros. Bem, o produto HC dessas constantes nós já sabemos, 1242, está aproximando para esse valor, dividido por 400, menos a função trabalho, que é de 2,11, que a gente já calculou. Tá? Fazendo essa continha aqui, olha, tá? Fica para vocês reproduzirem aí, vai dar 0,995 em eletrovolts. Tá? Bem, então aqui, olha, EV0 é igual a 0,995 eletrovolts. Como ele quer o potencial de corte, a gente pode mandar embora aqui, olha, a carga do elétron com a carga do elétron, fica V0 é igual a 0,995 volts. Esse é o potencial de corte. E matamos o exemplo 2.